bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês mais um dia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, bendito seja o nome dele para todos sempre. Glorifico a ele por uma noite de sono de paz, de descanso, uma noite tranquila, em que o Senhor nos deu para descansar o corpo, né, a mente e poder revigorar as energias para um novo dia. E aqui estamos para mais um dia, falarmos um pouquinho com o Senhor, aprendermos um pouquinho também sobre mais uma mulher, né, da Bíblia, a caminho do trabalho. E vamos juntos. Hoje, conforme o título aí, nós vamos aprender um pouquinho, vamos refletir sobre a história de Lídia. E quem era Lídia na Bíblia? Essa passagem ela está no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 13 ao 15, e depois também é citado sobre ela no versículo 40. E a reflexão, né, dessa personagem, ela mostra a gente um perfil de mulher que nós hoje estamos vendo cada dia mais crescer, cada dia mais aumentar. Lídia era uma mulher de negócios, isso mesmo, uma mulher empoderada, uma mulher de visão, uma mulher que ofertava, que oferecia serviços, né, para o povo naquela época, né? Ela era vendedora de tecidos de púrpura, e então podemos classificar Lídia como uma mulher empresária e empreendedora, né? E quantas de nós hoje estamos dentro desse mesmo perfil, né? Hoje em dia nós vemos muitas mulheres, né, tomando o seu espaço no mercado, né, se tornando empresárias, muitas empreendedoras, né? Agora nessa pandemia nós percebemos o quanto de potencial, de talento, né, surgiu através das mãos de mulheres, através de serviços novos que foram criados agora, né? As pessoas começaram a se reinventar, né? E nesse meio aí estão grandes mulheres, estão mulheres abençoadíssimas, né, com grandes talentos, oferecendo serviços, né, à sociedade, à população, para que tenha também aí o cuidado, né, melhor com as suas famílias, para que tenha o seu sustento, o seu ganho, né, a manutenção do seu lar. E isso é muito bom, né? Então parabéns aí a todas empreendedoras, todas empresárias, todas mulheres que de alguma forma têm contribuído aí com a nossa cidade, tem contribuído também com o nosso estado, com o nosso Brasil, oferecendo aí seus trabalhos, seus serviços. E que o Senhor Jesus esteja com as mãos estendidas sobre os negócios de cada uma de vocês, tá? Mas voltando então aqui para nossa reflexão, Lídia era uma mulher de negócios. E a Bíblia cita sobre Lídia no livro de Atos, que é justamente o livro onde nós vemos o avanço, né, o desenvolvimento da igreja, né, foi estabelecida igreja, né, a partir ali do Pentecoste, né, a gente vê no livro de Atos esse relato, e onde os missionários foram surgindo, né, onde os discípulos, os apóstolos foram fazendo novos discípulos, e até que chegamos na história de Paulo, Silas e Lucas, né, que eles em viagem missionária já estavam anunciando Jesus para várias regiões, para vários países, né, e diz que em uma dessas viagens de Paulo e Silas, e juntamente com Lucas, nessa passagem especialmente falando, eles estavam na cidade de Tiatira, né? A cidade de Tiatira, gente, depois vocês podem também dar uma lida, ela é citada no livro de Apocalipse, no capítulo 2, se eu não me engano, a partir do versículo
31, por aí, 20 e pouquinho, 30 e pouquinho, alguma coisa assim. Vai estar o título lá para vocês conhecerem. E eu fiquei curiosa, fui dar uma lida também a respeito dessa cidade e foi escrito algumas cartas, né, para algumas cidades da Ásia, algumas igrejas da Ásia, na verdade, e Tiatira foi uma delas, né? E o anjo, a carta escrita ao anjo da igreja, né, de Tiatira, denuncia ali o pecado, né, que havia dentro daquele lugar, né, que havia naquela cidade, que havia lá naquela região. E o pecado, ele era um pecado assim até considerado considerado muito forte, né? Que ali na carta, né, de Tiatira, fala que o Senhor tinha contra Tiatira que muitos seguiam a Jezabel. E Jezabel, ela atraía o povo para o pecado da prostituição, do adultério, né? Então havia um demônio que operava naquele lugar nesse sentido. Mas aos que serviam a Deus, aqueles que o buscavam, aqueles que tinham suas vidas sinceras, retas, né, e buscavam se santificar, o Senhor ofereceu, né, o Senhor apresentou uma promessa muito forte para aquela igreja, que eles teriam o domínio do governo, né? Então olha que coisa forte. E voltando então para a mulher de hoje, né, para Lídia, diz que Lídia era uma mulher que ela tinha domínio, ela era uma pessoa influente ali naquela cidade, né, com seus negócios. Era uma mulher, era uma grande empresária, vamos dizer assim, né? E Lídia, ela é citada então a partir do versículo 13, né, no capítulo 16 de Atos. Ela é citada dentro de uma das atividades missionárias de Paulo. Quando ele chega nessa região, ele começa a procurar algum lugar que ele pudesse anunciar as boas novas, que ele pudesse anunciar Jesus. E aí ele toma conhecimento de que, afastado do centro ali de Tiatira, havia um lugar onde mulheres se reuniam em oração. E olha que lindo, gente. Lídia fazia parte desse grupo de mulheres. Diz que no sábado, que era o dia santificado, o dia sagrado, essas mulheres se reuniam. Então Lídia reservava na agenda dela, na vida dela, empresarial, familiar, pessoal, né? Ela reservava um dia específico para orar, falar com Deus e ter um momento de comunhão entre mulheres. Nós sabemos, né? Nós, principalmente mulheres, né? Eu sei que a live também está sendo acompanhada por homens, né? Por jovens, mas principalmente nós mulheres sabemos, né? Que quando nós nos reunimos, gente, muito assunto temos, né? Sempre temos muito assunto, sempre compartilhamos um pouco de nossas vidas, compartilhamos algumas expectativas, algumas dores, né? Então, eu acredito que essa reunião delas, né, ali deveria ter trocas também, né? Trocas de conselhos, de orientações. Lídia, por ser uma empresária influente, provavelmente contribuía também com um pouco do seu conhecimento, com um pouco do seu profissionalismo. Então, nessa reunião havia comunhão entre mulheres com o mesmo propósito. Elas se reuniam naquele lugar para o quê? Para orarem, para falarem com Deus, né? Para reservarem a Ele esse tempo. E olha o que é interessante, mulher. Olha o que era interessante. Apesar de ter uma vida provavelmente muito comprometida, né? Uma vida muito atarefada, porque, né, não é fácil. Não é fácil realmente ter, né, a quantidade de atividades hoje em dia que nós vemos, né, muitas mulheres tendo, né, sendo mães, sendo donas de casa, empresárias, empreendedoras, né, líderes muitas vezes também nas suas igrejas ou em algumas outras atividades que exerçam, né? Então não é fácil. A vida realmente da mulher é uma vida sobrecarregada, vamos dizer assim. Mas essa palavra vem nos mostrar que sim,
nós podemos nos organizar, podemos nos planejar para que dentro de nossa agenda diária, ou semanal, ou mensal, nós reservemos tempo para comunhão com pessoas. E aqui são pessoas com o mesmo foco, com o mesmo propósito. E além disso, que a gente possa servir a Deus, buscar ao Senhor, reservar um tempo para Ele, conhecê-lo, falar com Ele. Orar a Deus é falar com Ele. Então aqui mostra intimidade com Deus, né? E Lídia estava naquele lugar, em um momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E Deus enviou ali os missionários da vida de Paulo para anunciar a salvação, para anunciar as boas novas, para anunciar Cristo. E o interessante é que Lídia, ela estava naquele lugar com propósito. Ela estava ali porque ela queria algo, porque ela precisava de algo. Ela precisava desse momento com Deus, ela precisava ter comunhão com Deus. Então, o coração de Lídia estava aberto. O coração de Lídia tinha sede, o coração de Lídia queria mais, ela queria uma maior intimidade, ela queria conhecê-lo. E quando Paulo anuncia a palavra, diz que o coração de Lídia aberto recebe essa palavra, e essa palavra ela penetra dentro do seu ser. E nós sabemos o poder que a palavra tem, né? Nós já ouvimos, sabemos e cremos, né? Que a palavra é poderosa. Ela é capaz de atingir, alcançar a divisão da alma e do espírito, discernir as intenções dos pensamentos, e ela corta tudo que precisa, ela tira, ela corta tudo aquilo que é necessário ser limpado, ser mudado, ser alterado na vida. Tô chegando aqui do trabalho, já tô encontrando algumas pessoas, na vida de pessoas que realmente se entregam, se permitem, né, serem ministradas. Então, ali o coração de Lídia é aberto e Lídia recebe essa palavra que Deus traz através da vida de Paulo. E ali ele anuncia boas novas. E a palavra diz que toda a sua casa, não apenas ela, toda a sua casa foi alcançada, né? Eles foram alcançados pelo poder dessa palavra, pelas boas novas de Cristo, de salvação. E diz a palavra, até anotei, agora já cheguei aqui, eu consigo ler, né, o material que eu anotei. Diz que eles foram batizados, né, toda a sua família, né, toda a sua casa, juntamente com Lídia, foi batizada, gente. E eu fiz algumas anotações aqui, né, bem importantes. Por quê? Porque o batismo é uma ordenança fundamental na vida do cristão, né? Não apenas ela se reservava com mulheres para buscarem a Deus, para conhecerem Ele, para se permitirem se relacionar, terem comunhão, mas ela, além disso, ela toma a decisão, após receber a palavra, ela toma a decisão de se batizar, ou seja, de tornar pública a sua fé. Então, gente, veja a importância, né, que é o poder que a palavra tem, o anunciar a palavra. Diz que ali ela torna público o testemunho da sua fé. Ela e toda a sua família foram batizados. E em Romanos 6, do 4 ao 5, fala bastante sobre a questão do batismo, né? Qual é a importância do batismo? O batismo é para levar para o céu? Não significa que vai garantir que você já está no céu, né? Que você tem direito já à eternidade só porque você se batizou. Aí existe todo um processo, né, de obediência, de santidade, de dedicação a Deus, né? A vida cristã é uma vida que exige muita coisa, sim, né? Mas o batismo, gente, é uma das coisas que permite a pessoa estar aliançada com Cristo, firmar esse propósito que ela tem de viver uma vida com Ele, morrer para si mesmo e viver para Cristo. Então,
é uma ordenança, e ela cumpre isso. A palavra foi tão forte na vida dela que ela, imediatamente, após ouvir a palavra, ela toma essa decisão, e não só ela, toda a sua família também é alcançada. Essa mulher, ela hospeda, né? Diz que a alegria na alma dela foi tão grande que sobre ela veio já um chamado. Sobre a vida dela já veio um ministério. Era uma mulher influente, era uma empresária, uma mulher empreendedora, uma mulher de negócios, uma mulher forte na sociedade, mas uma mulher hospitaleira. Diz a palavra que, ainda continuando no texto de Atos 16, diz que ela rogou a Paulo, a Silas, que ficassem em sua residência. Ela queria hospedá-los, ela se sentiu tão grata por receber aquela mensagem de boas novas, mensagem de salvação, mensagem de Jesus, que ela quis ter dentro da casa dela essa convivência. Olha que gostoso, é trazer para dentro da sua casa a vida com Deus, né? O significado dessa parte, né, que ela roga que Paulo e Silas estejam ali morando, hospedados na casa dela, é que seria a presença de Deus constante, uma vida de comunhão constante, né? Porque eles representavam Deus, eles tinham a palavra, né, que era anunciada, então ela queria a palavra ali dentro. E essa mulher então hospeda. E o texto, né, a continuação da história, continua falando sobre Paulo e Silas, que eles continuam anunciando Jesus, e aí acaba que eles são presos naquela cidade, né, eles são açoitados, eles ficam presos, acorrentados pelos pés, mas diz que em nenhum momento eles murmuraram, eles continuaram fazendo aquilo para qual eles foram enviados, né? Eles tinham um propósito, e mesmo sofrendo, eles perseveraram, eles continuaram, e diz que dentro do cárcere, dentro da prisão, eles oravam e cantavam louvores a Deus, ou seja, não importava a situação, eles continuavam adorando a Deus. Então, ali diz que até o carcereiro foi impactado com aquela atitude, com o comportamento deles, e ele pede, né, o carcereiro, como eu faço para ser alcançado com essa salvação? Olha que coisa linda, gente. Mas o nosso foco é Lídia, né? E diz que depois de um tempo, né, que eles ficaram presos, eles foram libertos, né? E ao serem libertos, diz que novamente ela os hospeda, porque não tinha para onde eles irem, né? Eles ficaram presos, foram açoitados. Imagina, toda a cidade, toda a população tomou consciência de que aqueles homens que estavam ali anunciando o nome de Jesus, tal, foram presos, né? Então, ou seja, no conceito natural ali da lei ou daquela cultura, né? Eles tinham feito algo errado, e ela não se envergonhou, ela não se preocupou que trazer novamente eles para dentro de sua casa, isso poderia prejudicar os seus negócios, que poderia afugentar os seus clientes. Não, pelo contrário, ela abriu sua casa, hospedou, cuidou deles novamente, e isso não interferiu naquilo que ela fazia, e ela continuou, né? Ela continuou anunciando a salvação, porque aí ela já tinha estabelecido a convicção de fé que ela tinha. Então, a palavra de hoje vem nos ensinar que nós devemos colocar em primeiro lugar, né, realmente as coisas de Deus. Ela não se preocupou com ela em primeiro lugar. Ela acolheu os homens, ela foi hospitaleira, ela acolheu aqueles homens de Deus que estavam ali para anunciar as boas novas, que ela já tinha tomado posse, que ela já tinha sido convencida, que ela já acreditava. Então ela colocou em primeiro lugar as coisas de Deus. E o que o Senhor tem de lição para as nossas vidas hoje, através da vida de Lídia, nessa reflexão dessa manhã, desse horário que você está assistindo, que você vai ouvir, vai assistir, é que nós devemos ter um tempo para Deus. Quer ser bem-sucedido? Quer ter uma vida plena? Não basta você ser uma pessoa influente na sociedade, não basta você ter um negócio próprio. Você precisa ter Deus em você, você precisa refletir Deus em você. Os seus negócios precisam ter o toque da graça de Deus, da manifestação de Deus. Tem que ter a presença de Deus, a palavra dele em todo o tempo. Reserve
tempo para Ele. Tire um tempo, dedique um tempo a Ele. É necessário. A vida com Deus, ela é fundamental para que todas as demais coisas fluam nas nossas vidas. Então você, mulher, que está atarefada, às vezes você não é empresária, às vezes você não é uma empreendedora, às vezes você é apenas uma funcionária, às vezes você é apenas uma dona do lar, às vezes você é apenas uma estudante, mas o quanto das coisas desse mundo, das coisas dos afazeres pessoais tem tomado do seu tempo. Reserve tempo para Deus. Ele merece. Ele está aguardando essa intimidade com você. Se você procurar um tempo, você estiver no momento certo, Deus trará sobre a sua vida a convicção da eternidade, a certeza da vida eterna, vai trazer a plenitude da presença dele sobre a sua vida. Chame Deus para os seus negócios, chame Deus para a sua empresa, chame Deus para a sua vida, para os seus estudos, para o seu lar, para o seu trabalho. Se você é um profissional, chame ele para que o seu trabalho a cada dia seja aprimorado, que você ofereça a qualidade dos seus talentos no serviço que você presta também. Então, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, através dessa reflexão da vida de Lídia, né, que a gente possa aprender que nós precisamos reservar um tempo de intimidade com Deus para vivermos em comunhão também, com pessoas que falem a nossa língua, que professam a mesma fé, que queiram aprender e que você possa contribuir também com a sociedade em comunhão, né, trazendo Jesus, né, para a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu trabalho, os seus negócios e que a presença dele seja real sobre a sua vida. O batismo é a declaração, é a confissão de que você realmente vive nele, vive para ele. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um bom dia, Alexandre, amigão de São Paulo, um abraço, um beijo na Dani, para todos vocês de São Paulo, minha mames também na live, Deus abençoe, mãe, um beijo, benção, fica com Deus, a Jona também, minha amiga, Jo, né, que tem aqui de Foz do Iguaçu, que Deus abençoe sua vida também, e a cada um de vocês que vão assistir, que Deus abençoe, fiquem com Deus, até mais.